Bom, É isso, André. Não tem nada que pedir André, desculpa. Na próxima você participará, com certeza. Da bom, Abraz, né? Na próxima bom, da Abraz, você não pode faltar. bom, a partir de agora, deste momento, a nossa reunião está sendo gravada e, para iniciar, vamos pedir ao André que faça a nossa oração de hoje. André. Obrigado, senhor presidente. Senhor, nosso Deus e Pai, ao nos reunir nesta noite de modo remoto, te agradecemos pela oportunidade que temos de nos rever, de estarmos trocando experiências, e rogamos ao Senhor a bênção dessa comunhão e que os colegas que estarão expondo seus trabalhos, ó Deus, façam isso com brilhantismo, com o coração muito aberto, porque queremos trocar experiências e principalmente aprender uns com os outros. Venha tomar conta dessa reunião, abençoando aqueles que já se encontram aqui, bem como aqueles que entrarão no decorrer da reunião e aqueles que infelizmente não poderão estar, mas que todos sejam cercados pela tua bênção e pelo teu cuidado. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. 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 Obrigado, gente. Ah, não, isso aqui eu vou deixar. Bem, vamos iniciar a primeira parte, que é a apresentação. Eu tinha solicitado que o confrade que ainda não tinha apresentado o seu patrono e a si próprio, que tivesse condições, dissesse para me acompanhar nesta noite nas apresentações. Mas, infelizmente, ninguém se apresentou, de maneira que vai ser somente eu a apresentar. Deixa eu me ver aqui, se eu me organizo, se eu vejo como é que é. Aqui, bate aqui, né? Aqui. Eu vou iniciar com a apresentação de um trabalho que o Adriano fez há algum tempo atrás e que alguns de vocês talvez já tenham visto, que eu publiquei também, disponibilizei, mas inicialmente eu vou repetir. Pode ser que o áudio não fique muito legal, problema da internet, mas vamos ver como é que fica. O que é que essa porcaria está aqui? Para play? É para play. Não escolhi. Como é que tira isso daqui e ocultar, né? Agora. Passava um pequeno rio, descia lá na serra, ligeiro escorregadio, a água era cristalina, dava para ver o chão, e acordando a floresta, na direção do sertão, para me sair da floresta, guardar era sucedente, brasileiro de agonia. Começava o ano, já era final de abril. Quase corri, fazia não girar, veloz no carrossel, a morrer, nada no chão.
Será que Deus quiser, o destino matar? A vida do Pai é para inverter o calor, os cabelos amigos, nem acredito. Será que Deus quiser, o destino dá as a vida é se transferir para inverter o calor, os amigos, nem acredito. Será que Deus quiser, destino dá as lágrimas cheias de Como é que ficou o áudio? Escutaram bem ou houve muito corte? Eu mesmo não escutei, foi nada, e quase não conheço ninguém. Ainda conheci eu, você, Hildo Rosa, o prefeito na época, mas a vista tá ruim que tá danada, e o áudio não tava bom, não. A internet não ajuda muito, não. É, O áudio não estava muito bom, mas deu para a gente assistir aí, ver as fotos. Foi muito bom. O áudio realmente não estava muito bom, não, mas eu comecei a conhecer o Leonardo depois que começou a aparecer os cabelos brancos, viu? Antes eu não conheci, não. eu vi crescer esse menino, e hoje já tá com a cabeça branca, mais branca do que a Pois minha, é, rapaz. é porque eu já o conheci com os cabelos brancos, né? Então é por isso. Eu conheci pirralho correndo na praça. Só faltou o banho no Poço da Pedra, que você não botou. Não, não. Na verdade, Nivaldo, eu não tenho uma única foto no Poço da Pedra. Não tenho. É incrível, Interessante. mas Era o banho público da gente naquela época, né? é. Aí aqui, deixa eu ver agora como é que é, meu Deus, estou perdido. Estão vendo isso lá? Esqueci, né? Lá na casa Não, dele. agora eu volto para cá. Sim. Então, Não apareceu ainda não. vamos
Estão vendo aí essa tela, né? Sim. Agora Bom, estou. então vamos fazer aqui o início agora de um papo, né? Meu nome é Leonardo Ferraz Gominho, cadeira número 10, patrono Luiz Wilson de Sá Ferraz. Eu nasci aqui em Floresta, na Casa do Navio, fica ali próximo ao Coreto, em 1953, dia 9 de setembro. Vivi em Floresta, estudando aqui até o ano de 1970, onde eu concluí, na época, o ginásio, e todo ele feito em escola pública, e daqui fui para Recife fazer o científico, para depois ingressar na faculdade. Primeiro ano que eu cheguei no Recife, eu estudei todo o científico no Colégio Exuda, e lá, no primeiro ano, haviam 3 turmas, uma de manhã, uma à tarde e uma à noite. Eu estudava de manhã. E, ao final do ano, a minha média foi a maior entre todas as 3 classes, o que levou o colégio a me conceder um prêmio que até hoje eu guardo aqui na sala da minha casa e da academia aqui em Floresta. Isso a demonstrar como era o ensino público em Floresta naquela época. Hoje, a gente se sente praticamente envergonhado em ver que o município de Floresta, este ano agora, saiu aí o índice, e é o pior entre 184 municípios de Pernambuco. É o pior. Não teve nenhum que tivesse um índice tão ruim na educação infantil do que Floresta. Bom, mas no Recife, eu entrei na curso de engenharia elétrica, concluí em 4 anos e meio, trabalhei inicialmente num convênio que havia entre o INCRA e o Grupo Executivo de Eletrificação Rural. Trabalhei por 3 anos, depois fui para Alagoas, onde entrei na Companhia de Energia, a distribuidora de energia do Estado. E lá fiquei até me aposentar em 2013. Um pouco antes, em 1997, eu ingressei na Faculdade de Direito e concluí no ano de 2002, com um certo atraso devido à greve. E, depois de aposentado, trabalhei um certo tempo, alguns anos, no fundo de pensão, numa fundação que cuidava do fundo de pensão dos empregados da distribuidora, e da qual, inclusive, fui presidente, e atualmente eu estou como assessor judiciário no gabinete de um desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas. Durante toda a minha vida, o início da minha vida aqui em Floresta, eu sempre gostei de história. Iniciei minhas pesquisas já aqui em Floresta. E quando fui para Recife, dei continuidade e, durante esse período todo, começaram a vir alguns trabalhos da minha autoria. O primeiro foi esse, Floresta, Iconografia. Esse livro é uma brochurazinha, brochura não, um livrozinho pequeno, não lembro exatamente quantas páginas, mas que eu fiz no sentido de iniciar a colocar para fora o que eu já tinha pesquisado, e com a intenção também de me fazer conhecido. Todo ele
em desenhos, bico de pena, com um breve histórico aí embaixo. Esse prédio foi construído pelo meu avô, em 1919. Aqui, cemitério de Floresta. Ai, ai. Esse prédio aqui, ele foi provavelmente, nesse ponto aí, provavelmente, não há uma certeza absoluta, que o bisavô ou trisavô de Manuel Neto foi retirado do xadrez e morto do lado de fora. Batalhão, lá atrás, hoje quase ruínas. A parte final são personagens de Floresta, com um breve resumo. O segundo livro foi A Rebelião da Serra Negra. Ô, Denis, pede uma aguinha ali da casa. A garganta está ficando ruim. A Rebelião da Serra Negra, inicialmente, seria um capítulo do livro que eu mostrarei a seguir, mas ficou tão grande que eu destaquei. Esse primeiro livro meu, publicado pelo Centro de Estudos de História Municipal. O livro 14, que vocês estão vendo aí à esquerda, ele pega principalmente a genealogia das famílias mais tradicionais daqui de Floresta. E o 15 há uma continuidade no mesmo sentido, mas um pouco menos de genealogia. Esse livro aqui foi o quarto ou quinto, se você considerar que foram 2 os anteriores, mas aqui são crônicas, onde eu entendi que devia registrar algumas histórias verídicas e com um pouco de humor. Aqui é uma revisão A Rebelião da Serra Negra. Trabalho ampliado e com um novo título, tratando da Revolução Praieira. No sertão, na região do sertão. Maravilha. Esse 1415 é a segunda edição daquela que tinha sido publicada lá em 1996. Ampliada também e revisada, porque sempre que a gente identifica uma falha, a gente tenta corrigir. Veio mais recentemente o Manuel Neto no Rastro de Lampião, com praticamente 200 páginas, e que já está na segunda edição, com cerca de 275, e num formato maior. Esse livro, Floresta, Cidade Centenária, praticamente 1/3 dele é meu. Os outros 2/3 são artigos, são discursos, são publicações de outras pessoas florestanas ou ligadas à floresta. Essa casa central aí é exatamente hoje a sede da academia. No ramo de direito, junto com o meu filho e com o então juiz, e que agora é desembargador e do qual eu sou assessor,
nós fizemos esse livro aí, Direito das Sucessões e Conciliação. É o único trabalho meu na área do direito. Nessa revista de História Municipal, de 2014, tem um artigo meu tratando da construção não, da imagem do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, que se encontra na Catedral de Floresta, e que foi trazida para cá pelo trabalho do padre Francisco Barbosa Nogueira, padre que esteve em Floresta lá no século XIX. Esta é a primeira, e salvo engano, a única antologia publicada pela ABLAC, Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço, da qual eu fui membro, e tem um artigo meu publicado nessa antologia. Na primeira antologia organizada pelo Adriano, tem um artigo meu que trata da hecatombe de Jatobá de Tacaratu. Trabalho, de certa forma, extenso, mas muito importante para o conhecimento de como se tratava a política e, de certa forma, o cangaço, não o lampiônico naquela época. Agora, recentemente, em 2023, também na revista de História Municipal, o mesmo artigo que foi publicado na antologia organizada pelo Adriano foi publicado nessa revista. Na verdade, eu tinha passado para o Centro de História Municipal o artigo bem antes de passar para Nivaldo. Mas essas coisas do Estado, para você publicar, demora demais, e terminou o Adriano publicando primeiro. Nessa segunda antologia do Adriano, aí vem um artigo meu, que tem como foco o capitão Basílio Quidute de Souza Ferraz, uma figura emblemática, bastante conhecida, e que vivia entre Flores e Floresta. Recentemente também, nós tivemos a oportunidade de republicar esse livro, que foi de autoria do meu avô, Fortunato de Sagominho, mas que coube a mim organizar, uma vez que ele faleceu aos 93 anos e estava praticamente há um ano sem memória, perdeu totalmente a memória devido a uma isquemia cerebral, e deixou os rascunhos, todo manuscrito, e coube a mim a fazer a organização e até umas notas de rodapé, esclarecendo alguns pontos que ele foi, digamos assim, impreciso. Nós conseguimos publicar também na coleção Tempo Municipal do Centro de Estudos de História Municipal. Em 2007, eu consegui digitar todo esse livro e também inserir notas de rodapé, um livro escrito pelo doutor Álvaro Ferraz, primeiro livro que tratou da história de Floresta, e que já se encontrava esgotado há muito, muito tempo. Então, a gente conseguiu republicar e fazendo as notas de rodapé naqueles pontos que ele também não foi exatamente preciso. Vamos ao nosso patrono da cadeira 10, Luiz Wilson de Sá Ferraz, médico. O
Luiz Wilson, ele era meu parente. Descendia, como eu, do capitão Jerônimo de Souza Ferraz, que nasceu em 1702 e faleceu em 1770. E foi praticamente o tronco da família Ferraz do sertão de Pernambuco. Jerônimo era casado com Maria de Barros da Silveira, por sua vez, filha de Manuel de Barros e Souza e de Joana Fagundes da Silveira. A Joana Fagundes, uma das irmãs Fagundes da Silveira, nascidas no século XVII em Pé de Banco, hoje situada no município de Sergipe. Então, Luiz Wilson nasceu em Serra Talhada, em agosto de 1917, filho de Maria Licor Pereira de Souza, ou Maria Licor Pereira Ferraz, e de Manuel Nunes Ferraz, o Noé, neto, e por sua vez o Noé era neto do padre Manuel de Souza Ferraz e de Mariana Joaquina de Jesus. O padre, que era avô de Noé, ou seja, bisavô de Luiz Wilson, era bisneto de Jerônimo de Souza Ferraz. Em 1920, a família de Luiz Wilson mudou-se para Rio Branco, atual Arco Verde. E o motivo é possível que tenha sido devido a um assassinato feito pelo Noé de uma pessoa lá em Serra Talhada. Ele assassinou, não sei exatamente quais foram os fatos que levaram a essa morte, mas ele realmente cometeu, está registrado em um jornal, e em seguida ele se muda para Arco Verde e leva a família. Luiz Wilson estudou em Pesqueira e ali concluiu o curso primário. Fez a admissão no Instituto Carneiro Leão, no Recife, e o secundário no Ginásio Diocesano de Garanhuns e no Recife. No Recife, no Carneiro Leão. Foi médico em 1940 pela Faculdade de Direito do Recife. Ele, como médico, clinicou em Sertânia, Pesqueira e terminou em Recife. Elegeu-se deputado estadual em uma legislatura, com votos praticamente obtidos no Recife. Ele ingressou na Sociedade Brasileira de Escritores Médicos, integrava como membro a Academia de Artes e Letras de Pernambuco e também a Academia de Artes e Letras do Nordeste. Com o professor José Luiz Delgado, o professor Costa Porto, Nelson Barbalho e outros amigos, fundou o Centro de Estudos de História Municipal da Fundação de Desenvolvimento dos Municípios do Interior de Pernambuco. Então, era chamada de FIAM. Esse centro de estudo é que possibilitou a publicação de inúmeros livros com a história dos municípios de Pernambuco e não só do município, mas do seu povo, inclusive da parte genealogia. Luiz Wilson faleceu no Recife aos 70 anos, em 1987. Ele era casado com Maria Coríntia Oliveira Lima de Menezes e deixou 2 filhas, Maria Pompeia e Maria do Rosário. Luiz Wilson eu conheci quando ele, certo dia, apareceu no apartamento onde eu morava com meu avô e mais um irmão e primos, e ele ali apareceu para entrevistar meu avô, porque queria colocar naquele livro Roteiro de Velhos e Grandes Sertanejos. E lá eu conheci. A partir daí,
no final da entrevista, eu disse para ele que, além do meu avô, tinha outras personagens de floresta que mereciam uma abordagem e um registro no livro que ele estava fazendo. Ele, então, perguntou quem seria, eu disse alguns nomes e adiantei que eu tinha informações que poderia ajudar ele a fazer capítulos específicos sobre essas pessoas. E assim eu passei a ser ajudante dele, e tem uns 4 ou 5 capítulos do livro Roteiro de Velhos e Grandes Sertanejos, que boa parte foi informações que eu passei para ele. O primeiro livro de Luiz Wilson é esse aí, Minha Cidade e Minha Saudade, Rio Branco, Arco Verde, Reminiscências. Então, são as primeiras memórias de Luiz Wilson, já vivendo a partir do momento em que ele passou a viver a sua infância e boa parte lá em Arco Verde. Um livro de reminiscências bastante interessante. Em seguida, ele escreveu esse daí, Vila Bela, Os Pereiras e Outras Histórias. O nome já diz bem o que é que ele queria, né? A terra em que ele nasceu, Vila Bela, hoje Serra Talhada, e um foco naquela confusão lá, briga entre os Pereiras e Carvalho, e mais algumas outras histórias. Essa é a trilogia Roteiro de Velhos e Grandes Sertanejos. São 3 volumes que pegam os números 6, 7 e 8 da coleção pernambucana de História Municipal, do Centro de Estudo de História Municipal. E aí, cada volume desse tem cerca de 300 páginas, por aí assim, no mínimo. Então, um trabalho robusto e que realmente de fôlego e de uma importância muito grande para a história do sertão de Pernambuco. Ararobá lendária e eterna, ligado à história de Pesqueira, onde ele estudou durante um certo tempo, e aí ele aborda exatamente a história de Pesqueira. Volta depois a tratar ainda do município de Arco Verde, Rio Branco, cronologia e outras notas. E esse é um trabalho importantíssimo deixado por ele. Roteiro de Velhos Cantadores e Poetas Populares do Sertão. É um livro acho que passa de 400 páginas, com certeza. É bem robusto. E enfoca toda aqueles poetas da região do Pajeú e outras mais. Luiz Wilson foi objeto de estudo de um colega dele, de um amigo, o José Otávio Cavalcante, que escreveu esse livro enfocando a vida dele. Como médico, a caligrafia dele era essa aí. Para Leonardo Ferraz Gominho, com um grande abraço do parente e amigo, Luiz Wilson, 20 de janeiro de 1977. E como ele não tinha uma letra, como quase todos os médicos, não tinha uma letra muito legível, ele costumava fazer, não é isso aqui só, isso aqui. Ele costumava fazer isso aí. Datilografava lá no papelzinho de oculista. Então, está aqui, com um abraço do velho amigo, sempre muito grato e que muito o admira
e estima. Meu caro Leonardo. Então, esse é, em resumo, o histórico da vida do patrono da cadeira número 10 da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino. Bom, é isso. A minha apresentação sobre a minha vida e, de forma resumida, também a do meu patrono. Ok? Podemos, de imediato, responder algum questionamento. Quem quiser fazer alguma pergunta, nós estamos à disposição para tentar responder. Fiquem à vontade. Alguém levantou a mão? Não. Mais 5 pessoas. Eita, danou-se. Agora, como é que faz aí? Quem é o primeiro? É o primeiro. Vamos lá. Diana. Pronto. Eu quero lhe parabenizar, porque Luiz Wilson realmente é uma figura na história, né? E ele ser assim, seu parente, e você ter convivido com ele. Dá um pouquinho. Peraí, um momentinho, viu, Diana? Eu acho que o Antônio Guimarães está tendo microfonia. Acho que ele está com dois. Antônio, Guimarães. Seu áudio, Antônio Guimarães. Eu vou Antônio Guimarães, deixa o seu áudio. Eu gosto disso. Guimarães. Parece que fechou, ou então saiu. E João Almeida. Acrescenta aí. Sim. Espera aí, Diana, não estamos escutando. Abra seu áudio, Diana. Pronto, agora. Isso. Eu fechei, porque estava aquela zoada, né? Eu quero lhe parabenizar, porque Luiz Wilson Ave Maria é um espetáculo, né? E você ser parente e também ter convivido, ter ajudado. Isso é muito importante para a gente aqui do sertão. Então, eu quero lhe parabenizar e dizer que fico muito feliz de, nesta noite, eu poder ouvir tantas coisas boas desse nosso conterrâneo, vizinho aqui, né, de Serra Talhada, que nos deixou uma maravilha. E eu sempre estou a pesquisar, a usar, a trabalhar Luiz Wilson. Viu? Meus parabéns. Diana, eu pulei uma parte sobre Luiz Wilson, que é o seguinte, eu vou aproveitar agora. Quando eu preparava alguma coisa para levar sobre um das personagens que ele iria fazer a biografia para colocar no livro Roteiro de Velhos e Grandes Sertanejos, eu levava para ele no consultório que ele tinha na Avenida Guararapes, esquina com a Dantas Barreto. Eu entrava lá no consultório e falava com a atendente. Eu dizia a ela, quando der uma brechinha, vá lá e diga que Leonardo Gominho está aqui, quer falar com ele. Aí, na primeira oportunidade, ela entrava. Quando ela entrava, não demorava 1 minuto. Saía e já dizia, ele disse que entre. Ele disse que entre, mandou entrar. Eu entrava e estava uma pessoa lá naquele treco que você fica analisando lá os olhos, né? E aí ele levantava-se de lá e vinha conversar comigo. Tinha um sofá dentro do consultório e começava a conversar comigo. E eu passando para ele, puxando conversa, e eu, rapaz, vai lá,
despacha ali seu cliente, aí ele, nada, ele aguarda, e puxa a conversa, e pergunta alguma coisa, e eu me agoniando, e ele não estava nem aí, deixava o camarada lá até esgotar tudo. Era uma pessoa realmente interessantíssima e apaixonada pelas histórias do sertão. Muito bem, ele escreveu sobre vários triunfenses. Isso. Tem me servido muito, me ajuda bastante nas minhas pesquisas. E saber que é seu parente, aí eu ainda fico mais satisfeita. Muito obrigada pela essa contribuição, viu? Tranquilo. O próximo aí, quem é? Eu me perdi aqui nas mãos levantadas. Acho que é Ideberg. Ideberg. Ideberg? Foi ele. Tem que ligar o microfone, Ideberg. Pois é, na verdade eu fui um dos últimos que levantou a mão, mas não tem problema não. Tem tempo. Na verdade, eu quero realmente parabenizar aí o nosso presidente, Leonardo Gominho. Realmente eu tenho lido alguma coisa sobre o Luiz Wilson e não tenho dúvida de que o patrono do nosso acadêmico realmente é uma pessoa que tem contribuído muito para a literatura, para a cultura e para a história aí da região. E nesse mesmo caminho, certamente, vai o nosso Leonardo Gominho, né? Porque o que ele já tem escrito realmente já mostra que essa contribuição vai permanecer através do patronado, né? Então, realmente, Leonardo, é interessante que se leve adiante. Mas eu queria fazer uma pergunta, talvez não muito ligado a essa questão que você está colocando, né, propriamente dito, mas eu queria saber o seguinte, meu irmão. Foi fundado agora recentemente a Abras, da qual eu orgulhosamente eu faço parte, acredito que todos também. Quando você resolveu, juntamente com o Adriano e outras pessoas, fundar essa academia, o objetivo principal, realmente, qual seria? A propagação de ideias, a divulgação de trabalhos, a fomentação de estudos científicos, históricos. Então, você, como presidente, também, se puder dar uma palhinha disso aí, eu agradeço. E era isso. Temos vários que não fizeram parte daquele grupo inicial que criou a Abras, né? Veja, a nossa academia, ela, digamos assim, surgiu a ideia de criá-la a partir de, digamos assim, eu diria que insatisfações de alguns membros que participavam da ABLAC. Pelo menos eu, o Adriano, uma boa parte dos que estavam lá, a gente sentia a necessidade de uma atuação mais marcante no sentido de produção literária. Nós, como eu falei há pouco tempo, que mostrei, nós tivemos lá somente uma antologia. A Academia ABLAC, ela já vai com, no mínimo, 5 anos. 5 anos de criação, né? E a gente achava, sempre defendia que nós precisávamos produzir. Uma academia sem produção, eu acho que não fica muito legal. E aí surgiu essa ideia de a gente fazer uma academia com um objeto maior do que simplesmente cangaço. Cangaço e coronelismo, que é o foco da ABLAC.
a gente quis estender, fazer uma coisa mais completa. E aí não tinha sentido você continuar, pelo menos eu não vi sentido em continuar nas duas academias. Daí eu e alguns colegas, a gente se afastou da ABLAC e partimos para fundar a nossa ABRAS. Para a elaboração do estatuto, mais uma vez, aí a gente procurou, a 4, 6, 8 mãos, a gente procurou fazer um estatuto que afastasse dúvidas com relação ao comando, como é que seria feita a administração, as eleições, todo um processo que precisa estar devidamente registrado e de conhecimento de todos. E daí, nos primeiros artigos, primeiro, segundo, terceiro, entre os três, já está lá devidamente quais são os objetivos nossos. Quem, por acaso, não leu ainda o Estatuto e o Regimento Interno, é interessante que leia. Está lá no grupo ABRAS Avisos, deve estar lá. Então, lá está todo o principal objetivo. Daí, quando a gente partiu, já há 2 meses atrás, para elaborar a nossa primeira antologia, naquele edital que a gente soltou, está lá claro que os artigos devem ser feitos no sentido de caminhar na direção dos objetivos da academia, que é uma série, não é só um, não. Pega cangaço, coronelismo, messianismo, pega vaqueiro, pega música nordestina, uma série. Estes são os objetos de estudo da nossa academia. E nesse sentido, a gente está caminhando para cumprir com um dos primeiros objetivos nossos, que é a produção literária. Deu para atender, Ideberg? Com certeza. Entendi perfeitamente. Ok. O próximo Ô, Leonardo, só complementar aí o Lindenberg para não ficar uma coisa assim, que a gente citou a Black. Lindenberg, a gente criou a ABRAS, mas a gente não tem nenhum assim ressentimento com a Black, e nós temos um grande respeito à instituição e seus membros, até mesmo porque isso aqui está sendo gravado, eles vão assistir, e nós saímos porque foi uma última circunstância, até mesmo porque nós não queríamos sair da ABLAC. A ABLAC ela tem o nosso respeito, os membros que lá têm, a sua fundação, inclusive o Denis aí é membro fundador, o Júnior é membro fundador da ABLAC, e a nossa relação com a instituição, ela continua. O que houve na realidade é isso que o Leonardo tão bem pontuou, essa necessidade que há de produção, é tanto que eu cobro aqui. Acabei de enviar aí para ele por e-mail, pelo WhatsApp, meu artigo, que eu reformulei com muito trabalho, a gente discute muito, mas depois chega a um consenso, e a gente tem esse dever de produzir, porque muito maior do que a instituição é a produção, porque o livro ele fica, tanto que o Leonardo apresentou aí a única antologia que até então a ABLAC produziu. E eles, ao nos assistir, ao qual mando um abraço para o presidente Arquimedes, eu continuo cobrando que a ABLAC produza uma antologia, produza uma coletânea, porque nós, enquanto pesquisadores, temos esse dever de deixar esse legado para a posteridade, para as futuras gerações conhecerem a história e aquilo que a gente faz enquanto produção literária. A gente fez 2 coletâneas, inclusive, eu só as fiz porque o Leonardo foi o revisor
tem um dedo dele aí. Ele teve um trabalho enorme para fazer essas duas coletâneas que nós temos hoje, Lampião, Cangaço e Coronelismo, Cangaço em Perspectiva, e ele revisou todos os textos, nas duas, muito trabalho. Então, sem o Leonardo, eu não teria realizado esse trabalho aí, que hoje é referência. Eu já recebi ligação de pessoas de São Paulo, até do Rio Grande do Sul, atrás desse trabalho como referência na literatura e no estudo do cangaço. Então, é essa a nossa maior intenção de se criar esta academia, é produzir textos. E agora nós estamos fazendo isso. Alguns já entregaram seus textos, a coletânea vai sair, nós iremos comemorar o nosso primeiro aniversário com um livro, porque mais do que cerimônias, comendas que são importantes, cerimônias, festas, comemorações, tudo isso fazem parte. Mas muito maior do que tudo isso é a produção literária que a gente deve deixar, uma revista. Você pega o Instituto, o Histórico Municipal, que o Leonardo tão pontuou, que ele tem livro aí, eu estou até olhando para eles aqui. Eles têm mais de 40 livros publicados, inclusive Luiz Wilson, que ele tão brilhantemente aí falou. Esses livros aí, o Instituto ele pode um dia acabar, espero que não, mas ele pode um dia acabar. Mas os livros estão ali, escritos pelos seus membros, os escritores que fazem parte, e fica para toda a eternidade. Então, o nosso maior propósito, enquanto fundar e formar essa academia, foi a necessidade de se fazer uma literatura, uma coletânea ou um trabalho voltado para isso. Beleza? Muito bem, Adriano. Só adiantando, Adriano, 40 livros, o Centro de Estudo de História Municipal, aí o Denis está me lembrando aqui, só Nelson Barbalho passa só aquela coleção. Já vai em 22, só do Nelson Barbalho. Mas é a coleção Cronologia Pernambucana, mas ele tem outro livro sobre Caruaru. Pois são inúmeros. Passa, eu diria que passa de 100 rapidinho. Não sei exatamente quantos, mas são muitos, porque não só tem uma coleção. O Centro de Estudo de História Municipal tem várias coleções. Ok? Mais alguma pergunta? Qual o da fila aí? O Expedito. Expedito. Olá, boa noite aos que chegaram depois, né? Bem-vindos. Eu quero fazer um comentário pelo a brilhante apresentação do Luiz Wilson, que você, Leonardo, fez, que eu acho isso muito bonito a gente conhecer e compartilhar, né? Não só para nós aqui, mas cada um de nós que estamos aqui ouvindo e participando, e outros confrades e confreiras que vão posteriormente assistir a gravação, acho que torna-se, de uma forma automática também, um propagador, vamos dizer assim, de pessoas brilhantes, de grandes ícones da nossa história regional, né? Eu não conhecia, né? E as obras que foram apresentadas, o carinho, eu fiz uma breve observação, né? Não vou dizer uma leitura, que é uma pretensão, mas observação pelos títulos, né? Os títulos belíssimos, né? Títulos que a gente diz assim, que coisa, que aí desperta cada vez mais a curiosidade da gente abraçar isso com muito carinho, né? Com muito carinho, não só para conhecer, mas dentro dos nossos trabalhos, cada um na sua linha, cada um com seus percursos, né? Enquanto pesquisador, de passear, fazer uma leitura por esses autores que aqui são apresentados, como apresentou o Luiz Wilson, e tem outros também, que eles também nos dão um material assim, eu creio, mas de muita grandeza, né? São fundamentações que a gente precisa para os nossos trabalhos, né? E aproveito essa observação, e agora o
o colega que antecedeu, falando que o objetivo da nossa produção, da antologia, dos nossos trabalhos, e que a própria academia ela cumpra entre seus objetivos, mas a sua missão maior, pelo que eu estou percebendo, é a produção, a antologia, fazer ela viver. Isso é muito rico, porque isso mostra não só a nossa presença, mas a nossa, eu digo, a nossa confraria, né? A nossa união. E aí eu fico feliz e só quero parabenizar, né? Eu fico muito contente, estou curioso, gostei muito e vou depois procurar. Queria saber se o Leonardo tem aonde que a gente possa encontrar essas obras do Luiz Wilson, que eu possa adquirir, enfim, que a gente possa beber nessa fonte, né? E para terminar, Leonardo, eu digo para você e os demais colegas e a nossa colega, você não é só um herdeiro do Luiz Wilson no sentido biológico, é um herdeiro literário, né? Pelo que você contou brilhantemente, achei muito lindo essa forma tão, como é que se diz? Me permita dizer, de um aluno e o professor dialogando, você auxiliando, isso é muito bonito para a construção da formação. Eu percebo assim, ao mesmo tempo que você fornecia material para ele produzir, trocar ideias, porque é assim que a gente produz, né? Trocando ideias, buscando material, tanto ele aprendia com você, enquanto você também aprendeu muito com ele, e é digno dele ser o seu patrono. Parabéns. É importante isso que você falou, Expedito. Quando eu conheci Luiz Wilson e tive a oportunidade de auxiliar com algumas informações, eu tinha muita pesquisa já tinha muita coisa comigo, mas eu não tinha ainda na minha cabeça delineado como eu iria expor aquelas informações que eu tinha. E esse contato que eu tive com ele, auxiliando ele exatamente na elaboração daquela trilogia, ali eu encontrei a forma com que eu levaria ao povo de floresta, à família florestana, aquele livro meu, Floresta, uma Terra, um Povo, que é exatamente foi feito exatamente a partir de biografias. Diversas personagens de floresta eu abordei de forma biográfica cada um, e, ao abordar cada um, eu ia inserindo a história da minha terra, de floresta e da região. Então, você acertou em cheio. Ele influenciou bastante a mim. O próximo. E isso é visível, e Sim. Isso é bom, só completando o que você está dizendo, isso eu acho bonito, eu digo, acho que todos nós também pesquisamos, eu particularmente eu admiro muito a pesquisa que tem este critério, assim, como eu diria a palavra, esse critério primoroso de atenção, de cuidado, de carinho mesmo com o que está sendo produzido e com toda a forma mais peculiar de aprender, como você falou, das biografias, dessa coisa, dessa troca com aquele que está mais à frente do que nós, no caso dele. Então, isso é bonito e a gente deve ter isso como uma referência para nós. A gente não, eu sou muito eu comungo muito com a ideia que nós somos todos iguais, todos temos nosso valor de acordo com aquilo que a gente pode produzir e que assim a gente vai crescendo. E eu espero que experiências melhores e maiores poderão ainda ser produzidas aqui na nossa academia, não só nas antologias e outras que virão. Maravilha. Quem é o próximo, André?
Não tem mais inscritos, não. Só tem uma observação minha, viu, Júnior? Ele apareceu ali com a camisa do Santa Cruz, você viu? Quando era jovenzinho, Não. com a camisa do Santa Cruz. Santa Cruz, não. O Júnior não é traidor. É o nosso rubro-negro. Não fale como é que se fala? Uma barbaridade dessa. Não, mas o Leonardo apareceu com a camisa do Santa Cruz. Isso é um Viu, sacrilégio, isso é um sacrilégio. Não cometa esse pecado. João Paulo está pedindo a palavra. Isso, João Paulo. Primeiro, boa noite. Todo mundo Boa me noite, escuta Paulo. bem? Todo mundo escuta bem? Tá bem, pode falar. Tá ouvindo. Eu entrei um pouco atrasado. Não lembro se os confrades falaram sobre o nosso evento da Praia e Jardim. Alô, Leonardo? Não. En passant, antes do início da gravação, o Idenberg falou, mas sem gravação ainda. Que foi um espetáculo, né? A gente se emocionou. Foram quase 2 horas no evento, com a presença de João Paulo, deixa eu dar uma... Antes de você falar, porque agora eu captei o que é que você ia falar. Então, antes de você falar, deixa eu dar mais uma informaçãozinha aos demais, porque o Idenberg, no início, perguntou os objetivos da academia, etc. Então, eu preciso informar para vocês, antes mesmo do João Paulo se manifestar, no sentido do seguinte, eu vou deixar claro, a academia, recentemente, no dia 26 de junho agora, nós trouxemos de São Paulo o Moacir Assunção para apresentar aqui na cidade de Floresta, sede da academia, e Nazaré, distrito de Floresta, aquele documentário que posteriormente, quer dizer, que 2 dias depois, foi apresentado também no Cariri Cangaço de Jardim. Então, essa é uma das atividades da academia, no sentido de levar a história, a divulgação da história. Ressaltando o seguinte, é que o custo para essa apresentação aqui em Floresta foi insignificante. Passagens, o próprio Moacir comprou com o dinheiro dele, passagem de avião e vinda e ida de volta, São Paulo, Juazeiro. Ele pegou um ônibus em Juazeiro e foi até Cabrobó, e em Cabrobó eu fui buscá-lo e trouxe aqui para a Floresta. Fui no meu carro, por minha conta, sem nenhuma despesa para a academia, ficou hospedado aqui na minha casa, até o momento em que a gente se deslocou para Jardim. O único custo para a academia foi R$100 que nós pagamos para o operador do som e de imagem lá no auditório da Câmara Municipal. Nós tivemos o apoio e a... como é que a gente disse? Patrocínio. E o patrocínio, não, quando a gente faz juntos, são... Parceria. Fizemos em colaboração com a Câmara Municipal. A Câmara Municipal cedeu o auditório, a limpeza, a água, tudo. E nós eu consegui uma entrevista na rádio aqui em Floresta, sem pagar nada
nada, despesa nenhuma. Eu assisti ao vivo, viu? Inclusive, um canal junto à rádio, de maneira que próximos eventos nós poderemos divulgar. A Câmara Municipal pagou a veiculação através de um carro de som, 2 dias, no dia que antecedeu e no próprio dia. Então, o evento foi feito levando o nome da nossa academia para o povo de Floresta. E lá compareceram, no mínimo, 100 pessoas. Assinaram no livro, na folha que eu deixei, assinaram 90 pessoas, mas várias entraram e não assinaram. De certeza, 100 pessoas, no mínimo 100 pessoas, estiveram lá. Despesa para a academia, R$100. Daqui a pouco, o João Paulo vai falar na nossa reunião lá em Jardim. Despesa daquilo ali, R$200 que foi utilizado para a elaboração das comendas, R$200. E nada mais. O resto tudo, o João Paulo, o Adriano, e conseguiu lá dos poderes públicos, e daqui a pouco ele vai falar. Ok? Então, João Paulo, Jardim, houve Cariri e Cangaço, mas fora do Cariri e Cangaço, houve a nossa primeira reunião presencial depois daquela do dia 5 e 6 de janeiro aqui em Floresta. João Paulo. Isso mesmo. A gente conseguiu quantos confrades? Eu acho que 10, não é isso, Leonardo? Isso. Por exemplo, 10. Quando o Adriano solicitou o vaqueiro, eu logo rastreei o Júlio Duqueira, que eu conheço e é meu conterrâneo, e outra conterrânea minha de Serrita, uma vaqueira, a primeira vaqueira mulher de Jardim. E a presença deles dois no evento foi muito produtivo. Quem estava presente percebeu a quantidade de energia e de emoção que eles conseguiram transmitir para nós. Foi um momento enriquecedor, cuja plateia, embora a gente não tenha conseguido trazer muita gente, mas tinha um número relativamente bom, conseguiu passar, nós passamos 2 horas, se eu não me engano, e uns minutinhos, com muita emoção. Inclusive, um dos homenageados com a Comenda Vaqueira foi Napoleão Tavares Neves, e hoje eu consegui, por isso é importante a escrita, um livrinho do Napoleão Tavares, do Instituto do Crato, sobre um colégio muito famoso de Jardim, o Colégio de 4 de Abril. Consegui hoje. Então, perceba quanto é importante, pegando o link da pergunta do Lindenberg e da fala do Adriano, a produção escrita. O único documento que a gente tem hoje, que fala de um colégio muito importante de Jardim, elite econômica de Pernambuco, inclusive de Floresta, Salgueiro, Serrita, Barbalha, eu consegui resgatar das mãos de um hoje, e estou aqui com ele, inclusive, fotocopiando, para depois passar para algumas pessoas que tenham interesse. Então, só para fechar a minha fala, o Napoleão Tavares foi homenageado, e hoje eu estou aqui em mãos com um trabalho do digníssimo conterrâneo nosso, meu, que eu também me sinto jardinense, falando de um colégio muito importante, que é o Colégio de 4 de Abril. E a importância da escrita, inclusive enquanto a gente está aqui na live, eu estou aqui com o computador aberto, produzindo um artigo para entregar até sábado a Leonardo, porque eu quero estar artigo na o Leonardo tem revista, é um livro. Então, foi muito importante a nossa reunião, e nada, vamos pensar em mais reuniões presenciais.
que é bom essa atividade física, humana, para além do virtual, que eu gosto disso. Um abraço, gente. Boa noite. Ok? João Paulo, Ok. ok? Isso. Diana. Então é Júnior agora. Diana não abaixou É a mão. Júnior, né? Diana não abaixou a mão ainda não. Cadê Júnior? Oi. Júnior? Eu tinha levantado a mão porque Leonardo estava falando na produção da academia, né? Eu ia deixar para o final da reunião, mas para não perder o foco, eu vou falar. No dia 20, nós vamos fazer aqui uma rota do cangaço aqui na minha região, de Serrinha do Catimbau, né? A Derbal vem com aquela equipe dele, que ele sempre anda, e vamos convidar, já convidamos, na verdade, alguns amigos daqui, vem outras pessoas de outras cidades, e a gente vai fazer. E lá no local que o bando de Lampião cometeu o único crime de assassinato aqui na região do Agreste, né, de Garanhuns, na época, a gente vai colocar a marquinha da gente lá. Eu já entrei em contato com um rapaz lá de Garanhuns e vai fazer uma placa, né, de homenagem por a passagem, porque no dia 20 vai fazer exatamente 89 anos da passagem de Lampião em Serrinha. Então a gente vai fazer vai colocar essa placa lá para marcar a data, e nessa placa vai ter a logomarca das instituições que estudam com seriedade o cangaço, né? Vai ter, eu mandei colocar a marca da nossa academia, né, a Braz, a marca da SBEC, né, do Cariri Cangaço, do GCAP, né, que é o grupo pernambucano, o grupo cearense, o grupo paraibano e também a marca de Aderbal Nogueira, que tanto divulga, né, os estudos não só do cangaço, mas do Nordeste como todo. Então, estou falando para vocês agora em primeira mão que a gente vai ter a marquinha da gente lá para quando alguém passar lá, vai ver que pessoas como a gente se interessam em estudar a história do Nordeste com seriedade, né? Era só isso que eu tinha para dizer. Acrescentando que poderá ter um pequeno custo aí para a academia, uma vez que vai ser rateado entre várias instituições. Não, dependendo do valor, não vai ter custinho, não. Eu vi lá uma placa tem um material que o cara faz lá em PVC, com acrílico, e é uma placa que ela não vai ficar exposta a sol e chuva, não. Aí pode ser feita desse material, que ela vai ficar dentro daquela casinha de oração, né? Quando morre gente, acho que todo mundo conhece, né? Sempre tem nas beiras de estrada, nas áreas rurais tem. Aí a gente vai fazer para ficar dentro da casinha. Então o material não precisa ser uma pedra, um metal que dure a vida toda, não, entendeu? Ok. Tranquilo. Tem mais alguém que levantou a mão? João Paulo está aqui levantando a mão, mas já falou, né? Eu acho que não levantou novamente, não. E também a Diana. Quer voltar, não, né? Bom, ninguém se manifestou. Idenberg. Presidente e demais companheiros, eu quero falar de uma questão que eu já queria ter falado um pouco antes. Veja bem, a nossa academia realmente ela é composta por pessoas que, sem dúvida nenhuma,
estão comprometidos com a cultura e com a história do povo sertanejo, sem dúvida nenhuma. Essas nossas reuniões virtuais são de suma importância, porque, de certa forma, é mais fácil a gente participar, nos dá um pouco de conforto, de comodidade. Mas eu não quero que essa comodidade vire comodismo. Então, eu quero fazer uma sugestão à academia, para que isso seja amadurecido, para que seja pensado, para que seja discutido, para que a nossa academia designe, agende uma data anual, que pode ser inclusive até a data da sua fundação, para que nós façamos uma reunião presencial, porque nada substitui o calor humano. Da mesma forma que eu entendo que o livro físico é muito melhor de ler do que o livro no tablet, no computador, etc., eu entendo que nós temos que ter pelo menos esse cambiamento, esse calor humano, pelo menos uma vez por ano. Então, já ficando previamente agendado, então todos os componentes que puderem participar já vão trabalhar nesse sentido de comparecer na data previamente agendada, porque esse agendamento vai ser agendado pelo menos um ano antes. Então, a gente vai elaborar também, vai, digamos, agendar os nossos trabalhos, as nossas atividades, de forma que não comprometa essa reunião anual e física e pessoal que eu estou sugerindo. Estou colocando aqui para que os membros passem a pensar e que o presidente também amadureça essa ideia. Evidentemente que nessa reunião pode ser feito até alguma programação, que pode ser na própria sede, pode ser em algum outro local, pode ser inclusive na residência ou pelo menos na sede de alguns membros. Então, estou colocando para a gente pensar e amadurecer essas ideias. Estou só jogando lenha. Vamos ver se o fogo pega. É uma ideia boa, boa. Juntando com a sua ideia, eu estou vou tentar ainda alinhavar e tentar conseguir fazer uma reunião parecida com o que você está falando aqui em Floresta. Agora, o complicado de tudo é você encontrar uma data razoável para uma grande maioria. Mas eu vou tentar trazer em dezembro, não sei exatamente o dia, mas não é lá no finalzinho, na última semana, onde você tem Natal, aqui em Floresta mesmo tem as festas de padroeiro, um pouco antes. Eu vou tentar trazer à Floresta o nosso confrade Frederico Pernambucano de Melo para fazer uma palestra aqui em Floresta sobre a história dos vaqueiros. O nosso confrade já encaminhou, foi dos primeiros que me encaminharam artigos para publicação na nossa antologia, e ele está com um trabalho, ele me mandou um trabalho muito bom. Na hora que eu recebi, eu já fiquei imaginando a vinda dele aqui em Floresta, ali no auditório da Câmara, onde a gente fez aquele nosso encontro dia 5 e 6 de janeiro, para ele apresentar, através de uma palestra, esse trabalho do vaqueiro, e com a presença de vaqueiros, presença maciça de vaqueiros, bem mais vaqueiros do que naquela oportunidade de janeiro desse ano. Já dei um toque com o Frederico, e ele já me respondeu também que gostaria, a depender da situação de saúde dele, de vir à Floresta. É um sonho dele vir à Floresta, e vamos tentar.
Aí, juntando com a sua ideia, Idenberg, nós poderíamos fazer, numa ocasião como essa, outras palestras, para que não fique simplesmente numa reunião, num bate-papo, assim como a gente está aqui nessa segunda parte da nossa reunião. Ou seja, verificar se outros confrades teriam uma matéria boa para apresentar aos demais através de palestras. Então, eu acho que é bastante interessante e podemos aprofundar essa ideia. Ok? Ok. Tem alguém com mão levantada ou não? Só o João Paulo, não é? mas só o João Paulo, mas eu acho Emanuel, está no ar. Emanuel. Deixa eu ver aqui se ele está. Estou no ar. Está aqui, sim. Eu pedi para o Emanuel, hoje, fazer uma apresentação, uma espécie de prestação de contas para todos nós. Nós, dentro daquela transparência que precisa ser norteada na nossa academia, eu pedi para que ele fizesse para a gente uma prestação de contas a partir desse momento. Emanuel, com você. Um momentinho que eu estou me organizando. Enquanto o Emanuel... Pronto, pode ir falando aí que é o tempo. Enquanto o Emanuel se organiza aqui, eu vou adiantar para vocês como é que andam os artigos para a nossa antologia. Eu diria que está bastante avançado. Me parece que o Idenberg mandou o dele, eu não olhei ainda. Aquele que eu tinha pedido, não é, Idenberg? Não, presidente, eu não mandei ainda não, mas acredito que amanhã eu mando. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade, porque eu fiz esse artigo em duas partes. Se de repente o colega, o presidente, achar que está muito grande, então eu posso apresentar só uma parte, tá certo? Eu vou mandar amanhã, aí você fica à vontade para dar essa posição, tá bom? Maravilha. Presidente, Aí, desculpe eu gostaria de saber até que dia podemos enviar e quantas páginas são, por gentileza, até quantas páginas? André, com relação ao número de páginas, eu diria que não há preocupação. Manda se tiver, mande do jeito que tiver, que a gente aqui vê. Ele, digamos assim, nós estamos hoje aí com em torno de 170 páginas. Mas está faltando ainda esse do Idenberg, a depender do tamanho do que ele me mandar, poderá acrescentar já algumas páginas a mais. Mas esse 170, Idenberg, contando com aquele que eu lhe mandei, naquele tamanho que eu lhe mandei. Mas a gente ainda tem em torno... 170 é o quê? De A4? Não, de livro. Tamanho de livro. 170 páginas. Mas falta... Sim. Mas falta do Adriano, falta... Não me lembro mais. O meu já mandei, tem 9 páginas, eu reduzi, tirei a parte. Mas eu não joguei ainda. Falta eu não joguei ainda no completo. Não joguei. Falta de João Paulo aí. Ô, Leonardo, João Paulo está fazendo, então tem. Agora, com relação ao prazo, nós teríamos até o dia 10. Mas eu entendo o seguinte, que essa data não é peremptória. Nós temos condições. Eu, por exemplo, estou trabalhando, na medida que vai chegando um artigo, eu vou tendo que ajustar aqui a formatação direitinho. Então, eu não vejo problema. A gente tem ainda condições aí de aguardar uns 10, 15 dias, sem prejuízo
de a gente conseguir publicar lá para o aniversário da nossa academia. Ok. Diz, Adriano. Ah, ok. Isso aí eu tenho que pontuar, a gente pode dar um tempinho, mas não pode dar um tempão, porque o prazo já esgotou. Então já vai trabalhar em cima de prazo esgotado. Mas tem que ver que a intenção é que esse trabalho saia antes de 29 de setembro. Então o livro não é assim, eu vou querer ele estar pronto. Existe um processo, todo mundo sabe. Então, quanto antes entregar, melhor. E em relação ao vaqueiro, o Frederico fez um texto sobre o vaqueiro, eu também fiz sobre o vaqueiro. Ainda eu penso na ideia de levar seu Júlio, e o meu texto é sobre ele. Eu retirei boa parte, deixei só falando dele. Eu peguei dicas aí do Ineberg também, peguei dica sua, peguei dica do Frederico, peguei dica da Helena. Então eu fechei o artigo em 9 páginas, uma homenagem ao seu Júlio Duqueira, que, né, João, a gente pode ver a possibilidade de levar na floresta. Seria inédito ter o Frederico lá, que seria a primeira vez dele, e de seu Júlio também, que já está com 79 anos, ele fez agora, dia 1º de julho. Então, a gente tem como fazer um evento bacana aí em Floresta, viu? Exato, exato. Na hora que eu tiver aqui uma resposta do pessoal, dos vaqueiros, que eu pedi para um chapado, um amigo nosso aqui, contactar com eles, na hora que eu tiver o ok deles, aí eu vou pedir ao Adriano e mais alguém que tenha uma ligação boa aí com o nosso confrade Frederico, que a gente consiga realmente trazê-lo. Eu me disponho a sair de Maceió, ir a Recife, pegar o Frederico, trazer aqui Floresta e depois devolvê-lo no Recife e voltar para Maceió. Tudo às minhas custas. Não me disponho a isso aí. Sei que ele tem uma boa vontade, mas a questão só, como ele me falou, a questão da saúde. Mas vamos ver se a gente faz vingar isso aí. Ok? Emanuel, está pronto? Estou pronto, presidente. Vai lá. Eu vou mandar uma tela aqui. Compartilhar uma tela. Deixa eu ver aqui. Estão todos vendo? Bom, Sim. eu estou vendo uma banda, não sei se... Espera aí que eu acho que está no final aqui. Não, Passou aí? Agora deu legal. Sim. Pronto, é porque estava no final. Então, essa é a prestação de conta da Abras. Eu fiz de março a julho, porque foi mais ou menos de onde a gente começou a cobrar as mensalidades, para ter uma noção geral do que está acontecendo, mas mesmo assim eu vou falar do dinheiro que entrou antes, lá no final do ano passado, quando da posse em Floresta. Então, isso aqui é março, esse saldo aí é o que entrou da nossa posse, das doações, das ajudas, e também dos dinheiros que foram depositados por nós para compra de material e outras coisas. Então, a gente, em março, tinha esse caixa aí em conta, e em abril a gente começou a cobrar a mensalidade. Então, em abril, a cobrança da mensalidade já subiu aí o saldo. A gente teve uma receita que foi os pagamentos de mensalidade de 1.330, não teve despesa nesse mês, e embaixo são R$160, vocês podem ver aí embaixo aqui, que é referente a 4 mensalidades que não foram pagas. O aplicativo também já ajuda a identificar o que ficou pendente. No mês de maio,
já subiu mais um pouco, e a gente teve uma receita de 1.880, isso quer dizer que esse dinheiro foi tudo referente ao pagamento das mensalidades. Eu botei assim de forma geral para ficar mais breve, mas, se for necessário, também posso fazer discriminado. Aqui já teve despesa, que eu vou mostrar mais na frente, em maio, e a despesa eu vou discriminar. E a gente também teve 6 receitas pendentes, seis pagamentos de mensalidades que não foram realizados, rendendo aí um saldo negativo de 240 nesse mês. Então, está com essa pendência em maio. Ô, Emanuel, Oi. essa pendência de maio não está, digamos assim, aquela pendência anterior, do mês anterior, de abril. Peraí, essa? Nesse mês aí tinha uma pendência de 200 e alguma coisa. Mas algumas pessoas pagaram. Ok, então quando você vai mostrando os próximos meses, é a pendência Por exemplo, total. não é acumulativa. Não é acumulativa. Isso. Aqui tem 4 pendências. Se essas pessoas realizarem esses pagamentos, ela vai sumir, ou vai cair o valor, entendeu? Então, no próximo mês você já está atualizando. Não, essa pendência aqui de 160 ainda é referente a abril, entendeu? Certo. Ela não, se não pagarem o que for referente a abril, ela não muda. Esse aqui é de março. É só referente às mensalidades de março. Isso. Okay. Essa de 240 são 6 de maio, que só muda se houver o pagamento. Era maior. Se você for olhar no que eu lhe passei antes, era maior. Agora já diminuiu, porque eu acho que 2 ou 3 pessoas já fizeram pagamentos. Entendi. Entendeu? Aí, maio eu já apresentei, teve despesa, pronto, o saldo já subiu. Junho a gente já está com um saldo mais interessante. A receita foi menor, a inadimplência foi maior, e a gente também teve uma despesa maior em junho. Eu vou apresentar também mais na frente. E nesse mês ficaram 8 receitas pendentes, dando um total de 320. E agora, o mês de julho, né, o mês atual, a gente já está com saldo de 6.644,50. Receita também 1.280 das mensalidades, e teve essa despesa aí de 40 de julho, que é referente ao pagamento para a gravação aí das reuniões, que é do Meet, aí, que a gente paga. E ainda há 10 receitas pendentes, que dá um total de R$400 nesse mês de julho. Aqui foi para mostrar as receitas, como é quando eu discrimino. Ela vem assim, com essas informações. Eu deixei meu nome aqui para vocês verem, mas pode ser assim, aqui seria a lista de todos os pagantes. Como era muito longa, aí eu deixei só o meu nome aí, para você ver como vem. Vem a descrição, mensalidade Abraz, o valor, a data do lançamento, que é a data que foi realizado o pagamento, o vencimento, a efetivação é no dia realmente que foi a data do lançamento é o dia que eu coloquei no sistema, que a pessoa vai ficar pagando isso. A efetivação é do dia do pagamento, o dia que foi pago. A categoria é mensalidade, a subcategoria é o nome com a cadeira, né? E onde é que entra na conta corrente. E a gente tem um saldo só de entrada de mensalidades de 3.960. Foi tudo que entrou de abril até agora como mensalidade. E aqui é a mesma coisa, só que aqui é o saldo das pendências, que dá um total de 1.120. Eu não botei os nomes aqui para não ficar expondo quem está com pendência, mas aqui dá um total de 1.120, e também, também tem um relatório, já mandei para a presidência e para o Conselho Fiscal para verem como que está o andamento dessas coisas. Essas aqui são as despesas desde dezembro, eu coloquei aqui, desde do ano passado até hoje. Vocês podem identificar aqui, por exemplo, Gominho falou de uma despesa desse mês aqui, 24/6
de R$ 200, homenagens e encomendas, foi o que foi gasto. Aqui o som, aqui é o pagamento com o Google One, que é para gravar as reuniões, e algumas compras aí de livro caixa, aplicativo, tecido para estola, e isso foi tudo que foi gasto no total de R$ 2.881,14, e isso numa despesa de 1 de novembro de 2023 até, eu botei a data até o final do mês, mas até hoje foi essa despesa, possa ser que surja mais alguma. Então, o que eu tinha para apresentar de prestação de conta, assim, de uma forma mais geral, é isso. Agradeço a atenção e qualquer dúvida, qualquer coisa, pode perguntar a mim ou ao presidente para a gente solucionar aí as questões financeiras da academia. Muito obrigado. Ok. Alguma pergunta? Diz, André. Emanuel, tem alguém que não está inadimplente esse período todo? Talvez ele não tenha sido informado, alguma coisa assim. Tem alguém que está mês a mês em aberto, por favor? Sim. Tem gente com pendência desde abril. Ok. Seria o caso avisar, né, lembrá-lo e tal, e se tiver alguma dificuldade, a gente pode fazer uma vaquinha e ajudar, né, essas pessoas. Não há nenhuma dificuldade, somos irmãos aqui. A gente pode ver isso para ver o que está acontecendo para poder equilibrar. Eu faço isso também aqui na Academia Princesense, até dispenso algumas quando a pessoa não pode, por algum tempo, né? Crio aí um período até equilibrar, mas para também não ficar essas coisas atrapalha a contabilidade também, né? Que você tem uma previsão e às vezes não acontece. Quando já elimina, não vai ter aquilo, então a gente já tem como saber o que é que vai entrar e com que vai poder trabalhar. Ô, Manuel, antes de passar para o João Paulo, só uma pergunta. É o seguinte. Tem alguém com retorno aí? João Paulo, dá uma derribadazinha ainda no seu... Pronto, alô? Ô, Emanuel, me diga uma coisa. Por exemplo, eu paguei já a mensalidade de agosto e setembro. Aparece ali naquela sua apresentação ou só vai aparecer lá mais adiante? Não. Se você pedir daqui para dezembro, ele mostra tudinho que já foi pago. Só que como foi compatibilizado esse mês e meses anteriores, teve gente que já pagou até dezembro, desde abril, desde junho, mas já está tudo saldado, não vai haver essa cobrança. Não, mas o saldo... Não, a pergunta é, aquele saldo que você apresentou em junho, ele aparece. Aparece, né? Sim, considera. Porque o dinheiro entrou na conta em junho. Certo. Você pagou 3 meses, 180. Isso. Aí aparece em junho, entendeu? Aparece 180 em junho. Esse mês, esse saldo não vai entrar no mês que seria de débito, de pagamento. Ele vai entrar no dia que foi feita a efetivação. Beleza. João Paulo, abre o áudio e pode falar. Microfone. Isso. Veja se vocês já rastrearam o pagamento meu que eu fiz hoje ou foi ontem. Eu havia colocado na conta o débito automático, mas por algum motivo técnico eu atrasei 3 meses sem observar se estava debitando. Aí eu achei estranho, fui rastrear no extrato e não vi o débito, aí perguntei a Leonardo me falou que estava com 3 meses em atraso. E aí eu fiz, ou foi ontem ou foi hoje, eu mandei o comprovante no grupo. Veja se já está também constando esse meu pagamento. Vou olhar agora e te digo. Bom, enquanto... João Paulo, fecha. João Paulo, fecha aí o seu. Enquanto
o Emanuel vê ali a questão do pagamento do João Paulo, acho que a gente está caminhando praticamente para o fim. Veja, nós, esse mês, a gente teve uma certa dificuldade nas apresentações, nas apresentações dos acadêmicos e dos seus respectivos patronos. Então, eu gostaria que vocês, digamos assim, hoje foi a cadeira número 10, mas tem algumas cadeiras que já passaram, né, que já devia ter sido feita as apresentações. Então, quem não apresentou e é até a cadeira número 9, ou mesmo já a 11, se manifeste depois no grupo quanto à sua disponibilidade para se apresentar o seu patrono na próxima segunda-feira, na primeira segunda-feira do mês de agosto, ok? Lembrando que o Gutenberg pediu já para fazer lá em agosto, então precisaríamos para, digamos assim, a gente aproveitar melhor a nossa reunião das segundas-feiras, que fizéssemos como vínhamos fazendo, ou seja, 2 acadêmicos a cada reunião, ok? Então, depois, no grupo de WhatsApp ou diretamente para mim, me informem a disponibilidade para a apresentação no mês de agosto. O 9 sou eu e já apresentei, senhor presidente. André Nunes. Não, eu disse até a 9. Até a 10, né? Até a 10. Quem já apresentou, ok. Mas se ficou alguém aí no meio sem se apresentar e se dispuser a fazer, aí que se apresente. Manuel, tem resposta já para o João Paulo? Já. É bom que eu vou tentar mostrar aqui na tela, porque é uma opção do aplicativo que eu acho muito interessante. Olha aí, João Paulo. Está tudo verdinho, quer dizer que você pagou de abril até o mês atual. É um controle que o aplicativo permite e se você pagar mais na frente, não apareceu aqui porque eu botei até o final do mês, mas se você tivesse pagado mais adiante, também estaria registrado e já fica eliminado a cobrança ou o registro do débito nos meses posteriores. Então, dá para controlar direitinho e prestar conta de acordo com o que entra e com o que sai, fica bem transparente para todo mundo, para saberem o que é que está acontecendo com esse dinheiro que a gente deposita na academia. Obrigado mais uma vez. Foi interessante, um mês aí anterior, mês passado foi o outro, o Emanuel entrou em contato comigo perguntando se um determinado confrade depositou na minha conta e eu não repassei para a academia. E aí eu fui olhar, não é que foi mesmo? Não me lembro quem foi a pessoa que depositou na minha conta e mandou para mim o comprovante. Só que eu não abri para verificar qual era a conta destino. Então, eu pensei que simplesmente ele estava me comunicando que pagou. Resultado, se o Emanuel não tivesse me cutucado, eu não teria repassado tão cedo. Já repassei. Eu olhava a conta dava um valor a mais. Não, a conta dava um valor a menos. E no meu registro dava um valor a mais. Eu digo, não. Eu registro tudo direitinho, não tem condições de estar faltando dinheiro. Eu digo, vou perguntar a Gominho, que às vezes deposita na conta dele. Ele disse, realmente, depositar. E assim solucionou e acabou minha dor de cabeça, que eu já estava preocupado com R$40 que estava faltando nas minhas contas. É interessante, mas tem algumas pessoas que não operam com Pix e prefere mandar para mim. E aí eu tenho que repassar através de Pix lá para o Emanuel. Mas está melhorando, né, Emanuel? A maioria está mandando já para você. Mas ainda tem confrades que não conseguem mandar por Pix.
E também poderia mandar por transferência, mas às vezes são pessoas que têm na mesma instituição bancária suas contas, na mesma instituição bancária para mim, aí prefere fazer a transferência sem pagar taxa, e aí eu repasso, tenho repassado para a conta nossa da academia. Ok, pessoal, 10h04. Alguém quer se manifestar ainda? Ou podemos encerrar? Estou lendo esse livro aqui, ó, Júnior, Sim. A Bala e a Mitra, que eu adquiri aí do meu primo Padre Adriano. Padre Osana. Isso. O crime do Dom Expedito Lopes, estou terminando. Muito intrigante, né? Algo interessante. Isso aconteceu 3 vezes no mundo todo, né? E um deles caiu aqui no Brasil. Situação muito delicada, né? Situação muito comprometedora. Mas só a graça de Deus, né? Só a graça para o servo de Deus. Ô, André, Oi. ainda na minha, acho que adolescência, uma certa vez, eu fui para Recife e lá fiquei no apartamento de uma tia minha, que era basicamente dentro do quartel dos bombeiros no Derby. E lá, da varanda do apartamento, eu via o Padre Osana caminhando. Ele ficava preso ali no quartel de bombeiros, no Recife. E eu via ele caminhando para lá, e na época me contaram mais ou menos o que é que tinha ocorrido. E ele morreu assassinado, né? Ele morreu assassinado. Guimarães. Já idoso. Só um instante. Padre Osana era Siqueira, o mesmo Siqueira do Luiz Pedro, aí da região de Alagoa de Barra, né? Hoje Sertânia, dessa região, tem muito Siqueira. E aqui na minha cidade tem um bocado de Siqueira e tem um bocado de psicopata também. É o pessoal que... Não, é sério mesmo. Tem um camarada que ele tá solto agora porque acho que pegou pneumonia na cadeia. Ele, assim, matou gente dentro da cadeia, aqui vizinho ao meu comércio, chegou assim, sem mais nem menos, atirou. Não é assim, um pouco que dá um negócio na cabeça deles e ele cisme, mata e briga. É Siqueira. É Siqueira, do Padre Osana. Padre Osana tem um padre que saiu daqui que conhecia ele falava que se você não conhecesse o caso, achava que Padre Osana era a vítima. E Dom Expedito o algoz dele. É assim, tem um bocado disso na família. Pronto, era só isso. Beleza. Guimarães, como é que você está? Presidente, é uma satisfação imensa estar participando, olhando os colegas. Só de um olho, presidente, só estou enxergando só de um olho. O outro não consegui ainda fazer a recuperação ainda. Então, estou enxergando só de olho. Lhe agradeço imensuravelmente a leitura do meu artigo. Peço-lhe desculpas pelos erros, grafia cometidas, certo? E você prontamente ajudou-me. Eu fiz apressadamente, certo? Mas estou bem, graças a Deus estou bem melhor, mas continuo ainda com uma dor de cabeça muito grande e somente um olho, certo? Eu creio que na outra semana terei que fazer a outra cirurgia, tá certo? Agradeço os colegas aí, estou sempre participando, ouvindo os colegas. Quero dizer, presidente, que eu tenho a honra de ter praticamente todos os seus livros que você listou aí. Inclusive a primeira edição de Manuel Neto, eu comecei a ler. Se tem 2 pessoas na academia que eu tenho praticamente todos os livros, é de Gominho, do Ângelo Osmiro e do Frederico Pernambucano de Melo. Eu tenho praticamente todos os trabalhos dele, porque para eu desenvolver a minha pesquisa,
eu tinha que ler os chamados bambambam, os bons, como se diz aqui no nosso meio. Então, eu agradeço muito, certo, os colegas, e a vida segue, certo? Tentar a recuperação, e é isso aí. Obrigado e pela paciência, André. Vou não concluir seu livro, André, porque só estou enxergando só de um olho, mas na hora que eu concluir seu livro, eu vou comentar, tá certo? Saúde para você, meu irmão, viu? João Que Deus Paulo te abençoe, também. viu? Tá? Amém. Um abração para você. Tá certo. Ok. Tá certo. Bom, Obrigado. podemos encerrar então, né? Não, podemos. A vocês, uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Desativando aqui a gravação. Tchau, você. Tchau, gente.